Sempre que eu quero algo diferente na minha vida e eu sei que vai ser difícil de conseguir, eu me imponho um desafio difícil. E foi assim sempre. E eu não imaginava que isso era uma forma diferente, que as pessoas não sabiam fazer isso e que isso poderia virar um livro e que poderia ajudar tantas pessoas. E eu fiz isso na época quando eu quis ir para Santiago de Compostela, que para mim era um grande desafio de grana, porque eu lembro que eu consegui com milhas e quando eu joguei as milhas e que dava certo, eu olhei e vi que era possível, falei, vamos. E eu tinha exatamente 10 dias para fazer o caminho entre a minha chegada em Santiago e o retorno, porque eu tinha que retornar e tinha prometido que eu ia retornar antes do aniversário da minha mãe. E o interessante é que eu me preparei assim como eu pude. Eu fui até a Associação dos Caminheiros de Santiago e lá eles me deram um cartãozinho que eu teria que carimbar em cada estação que eu passasse. E para eu conseguir o certificado, eu teria que caminhar no mínimo 120 quilômetros. Para qualquer pessoa, 120 quilômetros, pessoas que estão acostumadas com o ritmo de caminhar, é tranquilo. Mas eu estava muito mal treinada. Eu só sabia que eu queria fazer e que aquilo era importante porque eu tinha que tomar uma decisão na minha vida que era importante também e que aquilo ia me fortalecer. Então eu me lembro que eles me falaram para escolher um tênis adequado, que é esse aqui, que eu guardo com todo carinho, né? E uso inclusive porque ele é ótimo. O cajado, né? Depois eu vou contar a história desse cajado, mas esse cajado eu comprei lá quando eu cheguei, tá com esse símbolo aqui do avião, porque esse símbolo é muito importante para mim. E essa mala é uma mala especial porque ela tem esses furinhos que faz com que você não soe muito nas costas, né? Então que não cause qualquer tipo de problema. Mas mais do que isso, é o desafio de você se libertar de tudo que é supérfluo. E o que eu quero passar para o pessoal do meu canal é exatamente isso. Não é que, olha como eu sou legal, olha como eu sou boa. Não, é que eu sou comum e que as coisas que eu fiz são possíveis para qualquer pessoa. Porque eu sou mãe, sou esposa, sou avó, sou empresária e de repente eu me impus alguns desafios para que eu ficasse mais forte. Foram momentos que eu tive que tomar decisões na minha vida. E eu lembro que na associação eles falaram, olha, o caminho está fechado. E eu falava, como fechado? Tem portão no caminho? Eles falavam, não, o caminho está fechado. E eu não entendia o que era aquele fechado. E como eu dependia da passagem que foi liberada com milhas do cartão, então eu fui na data certa. Só que o que aconteceu? O caminho realmente estava fechado. Você imagina você caminhar horas e horas procurando um lugar para ficar e não ter, porque todos os albergues estavam fechados. Então eu tinha que começar a andar muito mais tarde, ou seja, eu poderia sair às 7, mas 7 da manhã na Espanha naquela época de inverno estava escuro. Então não era legal, eu começava por volta de 8h30, 9 horas. E eu tinha que me recolher mais cedo porque escurecia muito mais cedo. Então isso me desgastou demais. Ou seja, eu ia demorar muito mais tempo. E a história desse cajado aqui é o seguinte, eles me indicaram que eu tinha que comprar um cajado da minha altura e que suportasse o meu peso. E eu escolhi esse cajado porque lembrava o meu marido, que é alto e tal, né? E esse cajado foi o meu grande companheiro de viagem, porque tinha dia que eu caminhava praticamente o dia todo e não via ninguém. Ninguém, porque naquela época não era uma época propícia para caminheiros. E todas as subidas eu prestava muita atenção, sabe? Todas as subidas, esse cajado era o meu apoio, era meu guia, era o que me fazia se sentir segura. Mas eu aprendi uma coisa muito importante. Foi numa região de uma subida muito íngreme, se eu não me engano, acho que era Cebreiro, se eu não me engano. Eu comecei o meu caminho em Sarria, eu fiz 122 quilômetros apenas. E numa dessas paradas, né, eu lembro que eu me deparei com uma descida, eu falei, uau, finalmente, uma descida.
E o meu cajado ficou meio de lado. E eu comecei a descer feliz da vida, meio despreocupada. E esse dia foi um dia que eu quase me machuquei muito feio, porque eu escorreguei nas pedras e por sorte esse cajado me salvou. Por sorte esse cajado ainda eu consegui fazer um apoio com ele e não fui ladeira abaixo, porque eu ia ter um tombo gigante e provavelmente poderia nem estar aqui contando essa história hoje. Isso me ensinou que muitas vezes a gente não gosta da hora da dificuldade, onde a gente está fazendo muito esforço, onde você tem que colocar todo o seu empenho. Às vezes a gente se descuida na hora que está tudo bem, na hora que a gente acha que está tudo bem. E a grande sacada de Santiago que eu aprendi é que nós temos que nos conhecermos, saber as nossas limitações e saber as nossas capacidades. Tem uma coisa aqui nessa mochila que é a seguinte, essa conchinha, né, que é a conchinha dos caminheiros, que a minha está quebrada e eu um dia vou querer voltar para lá para ter uma de lá de novo. Ela é um símbolo muito importante para os caminheiros, né? Quando você olha alguém com essa mochila, você sabe que é um caminheiro. Mas mais do que isso, uma passagem muito linda foi que existe uma espécie de lema que você pode carregar pedras. Conforme você vai caminhando, você pode carregar pedras na mochila pelas pessoas que você ama. E na época eu tinha um amigo, né, um amigo da família, meu e do meu marido, que ele estava com câncer. E eu lembro que eu carreguei umas pedras por ele. E quando eu cheguei na igreja, que eu avistei a igreja, e que eu coloquei as pedrinhas na igreja e fiz aquela oração, eu senti que o meu caminhar, né, aquele caminho que eu tinha feito, eu estava também fazendo intenção de alguém. Então, é isso que eu quero quando eu faço um vídeo, é isso que eu quero quando eu me proponho a falar com vocês. Que a minha experiência, de alguma forma, possa fazer diferença na vida de alguém. E se fizer diferença na vida de uma pessoa, isso já vai ser bom para mim. Isso já vai me reconectar ou me manter conectada com a minha missão de vida. Porque as coisas que eu passei, os desafios que eu enfrentei, que muitas vezes eu me impus para ser o que eu sou, para conquistar as coisas que eu conquistei, me fizeram a Lilian hoje. Mas eu posso ajudar as pessoas a encurtarem um pouco esse caminho, não precisar cometer os mesmos erros ou não precisar passar pelos mesmos desafios. Não que a gente vá tirar o brilho do caminho das pessoas, mas a gente só vai ajudar para que elas cheguem mais longe. E é isso que eu quero, é isso que me motiva. Então, seja lá Santiago de Compostela, seja uma corrida, seja você atingir seus objetivos, seja o que você quiser realizar na sua vida, saiba que você pode contar com a gente aqui no canal para que essa motivação e esse acreditar possa brotar dentro de cada um de vocês. Acharam que eu tinha esquecido da história do cajado, né? Mas para você que ficou até o final, vou contar a história. Gente, esse cajado hoje em dia ele é meu amuleto. Por quê? Vocês sabem que eu contei que eu quase caí e ele acabou me salvando, né? O apoio desse cajado acabou me salvando. E uma das coisas que você consegue despachar lá em Santiago é o cajado. Eles permitem que você despache. Só que por algum motivo, quando eu cheguei no aeroporto de São Paulo, eles tinham extraviado. Você imagina a minha frustração, a minha tristeza de saber que o meu companheiro de tantos dias que me salvou tinha sido extraviado. Eis que, passado algum tempo, chega pelo correio, né, uma entrega aqui na minha casa, e chega aqui esse cajado. Está até aqui com a etiqueta que eu fiz questão de não tirar. E esse cajado aqui, ele fica dentro do meu quarto, num cantinho. Ele faz parte da decoração, porque cada vez que eu olho para ele, eu sei do que eu sou capaz. Eu sei que na minha vida existirão subidas, que na minha vida existirão descidas, mas eu sei que tudo que eu me propuser a fazer e colocar a minha energia e colocar a minha intenção, eu vou conseguir. Tenha um amuleto para você, tenha um amuleto para chamar de seu. Alguma coisa que você possa olhar e se orgulhar. Eu me orgulho, dentre tantas coisas na minha vida, de ter feito o caminho de Santiago de Compostela, de ter escolhido esse cajado
com o meu companheiro de viagem e de todas as dificuldades, de todas as alegrias que eu passei fazendo esse caminho, uma grande descoberta de força, de coragem que brotou dentro de mim e que eu desejo para todo mundo. Se esse vídeo fez sentido para você, dá um likezinho, segue aqui, comenta, que a gente está sempre esperando aí essa conexão com as pessoas, que é muito importante pra gente. Super beijo, até a próxima!